Cadê? E aí, galera, boa tarde. Vou mandando um oi aí, quem estiver online. É o que tentar se passar pra ver se certinho. Deve ser, se não for. Opa, 10 espectadores aí, estão animados? Vamos lá. Coloca aí o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão. Vamos lá, vou pôr aqui o meu. Olá, galera. Quem tá animado aí pro webinar? É um assunto do nosso dia a dia, né? Um assunto que hoje em dia, principalmente depois da crise, eu poderia dizer, todo mundo fala de mecanismos aí para reduzir o custo, né? E o drawback, claro que não se encaixa para todas as empresas, mas aquelas empresas que podem utilizar, que atendem os requisitos do drawback, devem utilizar. Eu sempre falo o seguinte, né, para meus amigos, meus clientes, né? Se você não utilizar, o teu concorrente vai utilizar. E o produto dele vai ficar mais competitivo que você. Então, temos aí que uma obrigação aí de buscar todos esses mecanismos aí de fomento aí à exportação que reduzem aí o custo da importação. Mas eu sempre gosto aí de começar com o conceito, né? A partir do conceito a gente consegue avançar e dele extrair vários desdobramentos, tá? Então, todo mundo tem aí um conceito de drawback, né? Quando eu falo drawback, o que vem na cabeça de vocês? Escreva aí no chat aí, o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra drawback. Para mim vem regime aduaneiro especial. E para você, o que vem? Olha aí, 18 espectadores já. Daqui a pouco a gente vai alcançar a casa dos 800. Pudera, né? Vamos lá, gente. Quem tem um conceito aí de drawback, aí escreve aí uma palavra, uma frase, o que vocês... o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de drawback? Não vale xingar o DSEX, né? Nem o cliente, né? Que mandou fazer um drawback lá com milhões de itens de importação, né? Então, bom, para mim, o drawback como eu já disse, é um regime aduaneiro especial. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é regime aduaneiro especial. O que é regime aduaneiro especial? A gente usa essa expressão com bastante frequência, né? Mas se a gente parar para observar e pegar vários regimes aduaneiros especiais e a gente comparar com o regime comum da importação, que é aquele do dia a dia, né? É o pãozinho na padaria, seria o regime comum, né? Da importação definitiva, para consumo ou para revenda, com pagamento integral dos impostos, né? Então, esse seria o regime comum de importação. Já os regimes aduaneiros especiais e atípicos, eles diferem desse comum. Diferem em relação ao quê? Então, a gente começou falando da questão dos impostos, da redução dos custos, do aumento da competitividade. Então, os regimes aduaneiros especiais trazem regimes diferenciados de impostos, né? Que não só o regime de recolhimento integral de impostos. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? As duas principais modalidades de drawback são drawback suspensão e o drawback isenção. Então, uma primeira distinção do regime aduaneiro especial para o comum seria benefícios fiscais, né? Suspensões de impostos, isenções de impostos. Uma outra diferença é que os bens amparados por regimes aduaneiros especiais, eles devem atender a determinada finalidade. Tá? Se a gente for recuperar ainda a nossa memória, aí um exemplo que a gente podia dar é uma admissão temporária, né? A admissão temporária, os bens têm que estar adequados à finalidade. Se você trouxe uma mercadoria, admitiu temporariamente
para participar de um evento comercial, né, de uma feira, por exemplo, esse bem tem que ser utilizado na feira, tá? E não pode estar sendo utilizado com outra finalidade. E o drawback da mesma forma. Tá? Então a gente tem a questão dos regimes de tributação diferentes do integral, adequação à finalidade, né, dos produtos, questão de prazos, né? A importação definitiva não tem prazo, nacionalizou, né, desembaraçou, nacionalizou, vai ficar em definitivo aqui no país. Mas os regimes aduaneiros especiais, todos eles têm a questão dos prazos. Tá? Então, a admissão voluntária tem lá as duas modalidades com utilização econômica, sem utilização econômica, né? Quando é suspensão total, a gente tem aquele prazo lá de 6 meses, prorrogável praticamente por mais 6. E não é diferente no drawback, né? Qual que é o prazo aí do drawback? Quem pode me dizer aí? Ou no chat aí, eu não estou conseguindo ver o chat de ninguém, deve estar com algum probleminha aqui, mas vamos lá. O drawback, então, segundo a legislação, né, é cumprido por 1 ano, prorrogável por igual período. Tá? Uma questão interessante, né, que perguntam, né, mas se é 1 ano e é prorrogável por igual período, por que já não dão 2 anos, né? Às vezes a gente esquece lá de prorrogar um ato, ou pega um ato andando já vencido, como é que fica, né? Então, a explicação do próprio pessoal do DSEX é que, por força de lei, eles não podem deferir o ato ou setar lá o sistema de drawback web para já dar 2 anos, direto. Então, por conta da lei, a lei fala 1 ano prorrogável por igual período, então o sistema segue a lei. É 1 ano prorrogável por igual período. Na teoria, né, 1 ano prorrogável por igual período, na prática ele pode ser até 2 anos. Tá? No final do webinar, eu vou falar algumas dicas de ouro aí de drawback. No final das contas, são cuidados bem simples que a gente tem que tomar e que fazem toda a diferença. E um deles eu já vou adiantar para vocês, né? Eu estava tentando, o professor tem essa mania de ficar criando umas palavrinhas para se lembrar, né? E como eu gosto muito aí do Comex da Depre, eu criei a dica Depre, né? Não ficou muito bom, né? Mas vamos lá, o que o Depre de deferiu. Então o ato deferiu, prorrogue, né? Podia ser depro, mas não tem nada a ver. Então é a dica do Depre. Você não ficar Depre, o ato no meio do caminho, sem o teu cliente saber, enfim. Deferir o ato, a primeira coisa que você tem que fazer antes de comemorar, antes de tomar água, antes do banheiro, antes de passar o e-mail para o cliente, é entrar na função de prorrogação de ato concessório no drawback integrado ou suspensão ou isenção, web, né? E prorrogar. A prorrogação é automática, basta que você faça. Então, por favor, não deixa mais o ato sem prorrogar. Edeu, mas o meu cliente vai fazer uma operação de importação e uma de expo que vai sair nos próximos 4 meses. Não tem problema, né? O seguro morreu de velho, vamos trabalhar preventivamente. Prorrogue e durma tranquilo por pelo menos 1 ano e 10 meses, tá? Essa é uma das dicas. Mas, rebobinando aqui e voltando para a questão do conceito de drawback, né? Então, o conceito de drawback, eu vou pôr aqui vou compartilhar a telinha aqui da apresentação com vocês. Vamos lá. Então tá aqui. Conceito, estamos aqui no comecinho, né? Cuidado só com o horário aqui, porque eu falo demais. Então, vamos lá. Conceito drawback. Apareceu aí, produção? Tá com delayzinho, né? Normal. Drawback, vamos lá. Então, para mim, o quê? Regime aduaneiro especial que permite a importação ou compra no mercado interno com a suspensão ou isenção de impostos que incidem, né, bens a serem utilizados em processo de industrialização de bens a serem exportados. Ok? Falou regime aduaneiro especial, você já lembra de tudo aquilo que a gente já conversou, né? E permite o quê? Importação ou compra no mercado interno. Por isso que hoje em dia, né, faz tempo, né, mas para aqueles mais velhinhos, né, até semana passada alguém me falou esse termo, acho até engraçado, né,
É o drawback verde e amarelo, né? O drawback da Copa, né? Verde e amarelo. É um conceito lá de 1966, lá do decreto-lei lá de 1966, que ainda tem um bocado aí de artigos vigentes, né? Mas atualmente o termo correto é drawback integrado. Por que ele é integrado? Porque ele permite a importação e ou compra. Então pode ser só importação e compra no mercado interno, ou só compra no mercado interno. Dá para fazer assim também. Fiz vários atos aí nos últimos anos de uma empresa que exporta forros de PVC. Então eles compram o PVC, né, que é a matéria-prima para esse forro, compram aqui no mercado interno, né, acho que da Braskem, enfim, e não importam nada. Industrializam o forro, exportam e fazem o drawback, ok? Contam aí com a isenção dos impostos que incidem na venda aqui no mercado interno, né? Os impostos federais, ok? Outro conceito importante, que está logo aqui embaixo, né, é o conceito de industrialização, gente. Eu já vi empresa fazer drawback para importar para revenda, né? Se alguém me conhece, pode até conhecer essa história. O que aconteceu com essa empresa? Eles importaram muita coisa, fizeram 30 e poucos atos concessórios de drawback, e era importação para revenda, não era uma indústria, né? O sistema lá aceitou as informações que eles colocaram. Mas o que aconteceu? Não podia ter existido drawback, porque não tinha uma operação de industrialização, né? O que eles fizeram? Arrumaram as malas, embalaram as máquinas e saíram fugindo do país, né? Estavam devendo aí coisa de 50 milhões de reais de imposto, tá? Eu não sei se foi desconhecimento ou se foi qualquer outra motivação que os levou a fazer isso. Mas, então o drawback tem que ter industrialização, pessoal. Industrialização é um conceito que concentra 5 operações, tá? Estamos aqui de volta. Então, 5 operações, tá? Vamos comigo. Eu tô aqui em Curitiba, né? Aqui é um polo automotivo, né? Eu sempre pergunto, qual é o nome dessas empresas, né, que fazem os veículos? A pessoa fala as montadoras, né? Então, o que a montadora faz? Ela monta o veículo. Ela compra o motor de uma empresa, o farol de outra, a lataria de outra, os pneus de outra, e assim por diante. Ela monta tudo, faz a junção das peças, né? Não é uma junção assim, tipo Lego, né? Ou uma cama da Tokstok que você dá 3 parafusadinhos ali, tá certo? É uma montagem, né? Então, transforma todas aquelas peças num produto final, num produto acabado, tá? Então, a operação de montagem é uma operação que está dentro do conceito de industrialização. Então, se tem montagem, cabe drawback. Pode importar mercadorias, industrializar um veículo e exportar esse veículo. Tá? Dos maiores índices, né, das exportações brasileiras com drawback de veículos. Tá? As montadoras aí estão sempre muito avançadas nessas questões aí de regimes especiais, de controles, agora com o OEA. Então, é realmente tirar o chapéu, que vocês estão sempre na vanguarda aí das novidades, assim, de utilizar tudo que é possível, né, para reduzir tempo, para reduzir custo e para ganhar competitividade. Então, montagem. A segunda, não necessariamente nessa ordem, né, mas o que me vem à mente, é a operação de beneficiar. Umas 3 ou 4 semanas atrás, eu abri um ato de uma empresa que, entre outras coisas, né, esse ato, ela compra madeira e caterno, é madeira serrada, tá? O que eles fazem? Eles lixam essa madeira, dão um acabamento nas pontas, passam um verniz e exportam essa madeira, tá? Então, o que ele comprou aqui no mercado interno? Madeira. O que ele exportou? Madeira, tá? Então, o produto é o mesmo, mas esse produto sofreu um beneficiamento, tá? Ele é um produto melhorado, vamos dizer assim. Existem outros exemplos aí na alimentação, né? A gente pode ver, tem o arroz, né? O arroz parborizado, aquele que você faz lá na panela e fica sempre soltinho, né? Ele continua sendo arroz, como qualquer outro arroz, mas ele passou por um processo de beneficiamento. E tem beneficiamento,
Ok? Drawback. Terceira operação de então, transformação. Okay? Transformação é aquela que tem quase sempre uma relação com a alteração do código da NCM. Vamos lá. Importação de soja do Paraguai e exportação de óleo de soja. Tá? Então, ele transformou aquele produto, né, aquele grão de soja em óleo, através do processo de prensagem. E também do soja sai o farelo. Então, a gente poderia ter um drawback, né, de importação de soja em grãos e exportação de óleo de soja, farelo que vira ração animal. É uma operação de transformação. Ou uma coisa mais gostosa aí, né? Importa soja e exporta o quê? Cornflakes. Exportam uns sucrilhos, né? Docinho, né? Como o nome já diz, flocos de milho. Continua sendo alguma coisa derivada do milho. Tá? Essa é a operação de transformação. Tem outras duas operações que confundem o nome às vezes, né? Então, uma delas é embalagem ou reembalagem. Posso importar um produto num granel líquido, numa bombona de 20 toneladas de óleo de oliva, por exemplo. Engarrafo esse óleo de oliva em garrafas de 1 litro e exporto essas garrafas. Essa é uma operação de embalagem, ok? É também dentro do conceito de industrialização, tá? Então, embalagem ou reembalagem. E última operação que está dentro do conceito da industrialização é o recondicionamento, né? Ou renovação. Recondicionamento ou renovação é pegar um item, né, que já está gasto, já está usado, exercer alguma atividade ali que pode ser a troca de algumas peças, uma repintura, enfim, alguma coisa nesse sentido, e você torna aquele item com as condições de um item novo. Tá? É uma renovação, é um recondicionamento. Sempre me vem na cabeça a história dos pneus remold, né? Ficaram muito famosos aqui no Brasil, né? Nem sei quanto tempo atrás, ficando velho, mas acho que uns 15, 20 anos atrás aí, né? Tinha os pneus remold, eram carcaças importadas, né? E aqui passavam pelo processo de recapeamento, mas aí nesse caso vendia no mercado interno. Mas se exportasse, daria para fazer o drawback. Aí, pessoal, até aqui, tranquilo, beleza? Seguimos. Então, vamos em frente aí. Algumas estatísticas aí sobre o drawback, né? Qual que é a participação do drawback aí no montante total das exportações brasileiras, tá? Então, o dado que eu achei no site lá do MDIC é de abril desse ano, tá um pouquinho desatualizado, mas pegando o acumulado de 2 anos, né, abril de 2016 a abril de 2018, a gente tem que uma média de 22% das exportações brasileiras ocorre com o amparo do regime aduaneiro especial de drawback. Olha que beleza, né? Eu não tenho esse dado certo, mas assim, quero acreditar, ou não posso afirmar cientificamente, mas tenho convicção de que esse número poderia ser muito maior, muito maior. Tem muita empresa que não faz drawback, ou por desconhecimento, ou por medo, né? Ou por prioridades, né? Querem fazer porque tem outros projetos, ou porque tem um lucro muito grande nas operações, né? Quando tá tudo bem, tá entrando muito dinheiro, às vezes a empresa acaba deixando passar uma oportunidade ou outra. Não dá para deixar passar, né? A gente está saindo, se Deus quiser, né? Levantar as mãos pro céu. Dessa crise, né? Então, quem passou por uma crise teve que fazer downsizing, teve que remodelar a sua empresa, mudou para um lugar menor, enfim, não perca esse espírito, né? Não comece a esbanjar tudo de novo. Mantenha isso como uma atividade aí sistemática da empresa. Tá sempre olhando as torneiras, né? Para ver se não tem nenhuma pingando. E na importação, o que representa a quantidade total de importação aqui no Brasil, o drawback? Algo em torno de 5%. Tá? No mercado interno, realmente,
não tem estatística. Talvez agora, né, com as vinculações de nota fiscal eletrônica, né, com os próprios sistemas de drawback, a gente tem esses números aí no futuro próximo, ok? Vamos dar uma olhadinha nas modalidades de drawback. Tá aqui um assunto que me persegue, né? Eu comecei no comércio exterior já há bastante tempo, né? Tô fazendo os meus 20 anos de Comex, né? 20 anos e pouquinho já. Eu comecei em 98. E quando a gente comecei a trabalhar no despachante, né? E quando a gente trabalha no despachante, nosso sonho, né, é trabalhar no importador. Claro. E uma entrevista, sei lá, 2000 e alguma coisa, 2001, na Volkswagen, aqui em Curitiba. Meu, foi terrível a entrevista, porque a pessoa que ia fazer a entrevista não estava, tinha passado mal, sei lá, devia estar com 5 férias vencidas, né? Não sei se teve um princípio de infarto. Era alguma coisa séria mesmo, tô brincando, porque já faz bastante tempo. E veio uma pessoa da fábrica da Volkswagen de São Paulo, a fábrica mais antiga deles, acho que é São Caetano, se não me engano. E esse cara é terrível, né? Então foi assim uma sabatina, não foi uma entrevista. Ele perguntou várias coisas. Quais são os incoterms? Quais são as regras de classificação fiscal? Pode importar CIF? Pode não sei o quê? Pode importar DTP? E uma das perguntas foi: qual a diferença entre drawback, suspensão e isenção? Então já há quase 20 anos me assombra essa pergunta, então vamos falar disso, né, para que não assombre nenhum de vocês, tá? Para esse webinar, né, para trazer conhecimento, conceitos para vocês. Cada um que está aí do outro lado tem níveis diferentes de entendimento, tá? Então cada um vai assimilar de uma forma muito própria o que a gente está conversando aqui. Uns vão falar: eu estava certo, era realmente isso que eu imaginava. Outro está chegando agora no comércio exterior, faz 6 meses que está na área, vai falar: putz, que bacana, eu já tinha ouvido falar, mas nem sabia o que era drawback, né? E outros vão tirar dúvidas, né? Então, às vezes a gente está falando de drawback, a pessoa faz aquela cara de paisagem, né? Bacana. E daí, essa pergunta é inevitável. Mas pode dar uma explicadinha melhor sobre a diferença entre suspensão e isenção? Claro que a gente pode dar uma explicadinha melhor e vamos fazer isso agora. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Então, estamos aqui, né? É um desenho aí, né? Um gráfico, tá? A gente fez esse tubo aqui, que é para você não entrar pelo cano, né? Então, o drawback suspensão é fácil da gente entender porque é uma linha do tempo, tá? Então, a primeira coisa, né, para se fazer um drawback de suspensão, talvez para alguns aí, seja assistir esse webinar, né? Então, puxa, dá para fazer, amanhã já vou falar com o meu chefe, já vou falar com o meu despachante, enfim, vamos fazer esse ato concessório. Então, antes, né, da abertura do ato concessório, a primeira coisa é analisar, ver se cabe, né, a aplicação do drawback, né, fazer as contas, né, mas operacionalmente falando, o primeiro ato, né, dentro do drawback de suspensão é a abertura e o deferimento do ato concessório, tá? Essa abertura, né, do ato concessório é feito já há bastante tempo, né, no Siscomex, né, o drawback suspensão, para aqueles mais velhinhos aí, né, fizeram algum ato concessório no cara preta, tá? Tá morrendo, né? Só sobrou o mantra agora, né, do cara preta. Mas já há um bom tempo ele migrou para a plataforma web, graças a coisa melhor. Então a primeira coisa, assim, é a abertura desse ato concessório. Esse ato concessório vai ser analisado pelo DSEX, tá? Em geral, o DSEX pede um laudo técnico para comprovar a operação de, fala aí, industrialização, né, que você está fazendo, e para poder analisar e deferir ou colocar em exigência o teu ato concessório. Bom, então, primeiro passo, abertura e deferimento do ato concessório. Uma vez deferido o ato concessório, aí você pode começar a fazer o quê? Os teus registros de declaração de importação com os benefícios do drawback suspensão. Quais são esses benefícios aí, gente? Suspensão do imposto de importação, suspensão da marinha mercante, isenção do ICMS, estranho, né, Edel?
suspensão do II, suspensão da Marinha, mas é isso mesmo. Isenção do ICMS e redução a zero de IPI, PIS e COFINS. Isso é na teoria. Na prática, não paga nada disso na entrada, tá? Vai ficar tudo suspenso. Ou a compra no mercado interno aí com esses benefícios, né, suspensivos também, tá? Então você pode fazer os registros de DI, lembrando que o drawback, né, toda operação de drawback chama tratamento administrativo, né? São importações sujeitas à licença de importação automática, independente do produto. Ah, mas meu produto não tem LI. Se tem drawback, vai ter LI pelo drawback, pela operação, não pelo produto em si, ok? Então, pode até ter embarcado no exterior, porque essa LI não tem restrição de data de embarque, mas o ato tem que estar deferido para começar a fazer os registros das vendas. Registrou a DI, acendeu uma vela verde, caiu no verde, desembaraçou, levou a mercadoria para a indústria. O que vai fazer? Industrializar. Vai transformar, vai beneficiar, vai montar, enfim, o que seja, né? E esse bem resultante dessa industrialização, ele tem que ser exportado, né? Desde maio desse ano, a gente está aí, basicamente, com a Declaração Única de Exportação, né? A DUE. Incluiu lá o RE, a DE, a DSE. Então, a gente tem a DUE. Então, tem que fazer o quê? Vincular esse ato concessório na nossa DUE. Então, a gente amarrou a importação com o ato concessório, fez o processo de industrialização e fez a exportação também amarrada no nosso ato concessório. Como os sistemas são todos integrados, né? Tanto a importação quanto a exportação já vão migrando lá para dentro do nosso ato concessório e vão modificando aqueles saldos. Na abertura do ato concessório, você vai falar, eu quero importar 10 toneladas de determinado produto. Importou uma, registrou a DI, a LI, depois a DI, desembaraçou, vai baixar o teu saldo lá no ato concessório para 9 toneladas. E a exportação é um compromisso, né? No drawback suspensão, o governo fala para você, beleza, pode importar, não vou te cobrar os impostos agora, mas você se compromete a exportar o produto conforme o laudo técnico, ok? Ok. Então, a exportação é um compromisso que você assumiu. Então, tudo que está lá no teu ato concessório, você vai ter que exportar, tá? O prazo que a gente falou, né? Então, aqui 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, né? Isso da data do deferimento do ato concessório até a data da exportação. Importante, né? Ter essas datas em mente. Se você esqueceu dessa regra aqui de quando que começa a contar o prazo, tem problema. Entra lá no sistema drawback, consulta o ato, vai aparecer lá. Data do deferimento, data da validade. Para você que assistiu o webinar, sempre vai ser 2 anos, ok? Depois desse período, né, tem que se providenciar o quê? A baixa do ato concessório. Eu importei 10 toneladas de PVC, por exemplo, e exportei 15 toneladas de forro, né, de PVC. O meu compromisso era esse. Vinculei todos os processos, chegou no final da última exportação, o meu ato concessório estava zerado. Mando o meu ato concessório para baixa, tá? Dentro do prazo. Se eu não mandar para baixa, transcorridos 60 dias da data do vencimento do ato concessório, o próprio sistema vai enviar para baixa automática, tá? Mas, particularmente, se o ato está redondinho, né? Se ele não tiver, você pode fazer alguns ajustes, sempre atentando à questão da proporcionalidade, né? Se eu gasto, se eu importo um chassi de ônibus para exportar um ônibus, esse ajuste, né, das quantidades de importação e de exportação tem que ser proporcionais. Não é para reduzir o nosso compromisso de exportação. Uma maguinha aqui. Desculpa. Baixou o ato concessório, gente, vai para outro, né? Envia para baixa. Se o ato estiver tudo redondinho, bonitinho, o próprio sistema mesmo pode dar baixa automática. Se não vai para baixa no DCS e resolvido. Vamos dar uma olhadinha no isenção, aí a gente já volta com algumas considerações. O isenção. O isenção, o desenho é muito parecido com o de suspensão, só que a importação, né, inicial aqui, ela é com o recolhimento integral dos impostos. Então, um exemplo hipotético, né, você que está aí assistindo o webinar fala,
antes dava para ter feito o drawback, mas eu não sabia, né, que dava para fazer. Não vou nem falar pro meu chefe, né? Não se desespere. Leve para ele a modalidade de isenção. A modalidade de isenção é o seguinte: importou o pagamento integral dos impostos, industrializou e exportou o produto resultante dessa industrialização, e por qualquer motivo você não fez drawback nesse fluxo aqui, que caberia um drawback suspensão, e que você pode fazer o drawback isenção, né? Feita essa operação de importação ou compra no mercado interno, industrialização e exportação, você faz o que então? A abertura do ato concessório. Tá? Aqui o prazo, ele retroage 2 anos para trás da data da abertura, né? Pega DIs registradas até 2 anos antes da abertura do ato concessório, e uma vez deferido esse ato concessório, você tem 2 anos para quê? Para repor o seu estoque. Tá? Uma das diferenças principais aí entre o isenção e o suspensão é essa. Você, no isenção, vai ter que trazer produtos idênticos ou similares àqueles que você importou anteriormente. Tá? Hoje em dia, a norma, né, para o drawback, em geral, está um pouco mais flexível do que era 5, 10 anos atrás. Tá? Então, na própria norma, na portaria CSEX 23 e legislações complementares, explica, né, o que é um produto similar. Antigamente era assim, meio ferro e fogo, tem que ser um produto idêntico, né? Salvo só questões de atualização tecnológica. Não tem mais esse produto para importar, estou importando outro. Antigamente era assim. Hoje em dia há um entendimento melhor, né, da realidade da operação por parte dos governantes, e eles deram aí uma flexibilizada ou uma adequada na questão da legislação em relação a isso. Tá? Então você tem até 2 anos. Outro ponto importante aqui, então eu vou passar para outra tela, é a questão dos impostos, né? Então, o drawback suspensão, obviamente, em termos financeiros, né, ele é muito melhor que o isenção, não tenha dúvida, tá? Mas tem algumas empresas que por algum motivo não usam suspensão. Pode ser que não há um fluxo regular de exportações, né? São muito sob demanda. Então eles não querem assumir um compromisso de exportação sem saber, né, se vão poder cumprir com esse compromisso. Então o drawback isenção, ele é um pouquinho menos, né, vantajoso, vamos dizer, na questão dos tributos. Aqui nesse quadro fica bem claro, né? O imposto de importação, tranquilo, o IPI os dois têm, o PIS também. O ICMS, aí só tem benefício na modalidade de suspensão. Na modalidade de isenção não tem benefício de ICMS. A Marinha Mercante da mesma forma, né? Só na modalidade de suspensão. E aqui eu coloquei atum, né? O que é atum? Taxa de utilização do mercante. Aquele valorzinho lá que, não, dependendo do valor da mercadoria, não faz nem cócegas, né? Mas no suspensão você não paga e no isenção você paga. Então vamos lá. Algumas considerações, aí a gente já está com 36 minutos, aí não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Não estou vendo os comentários aqui, não tinha visto. Talvez na configuração lá tenha desabilitado, me desculpe. Para a próxima. Manda um e-mail lá no contato@oeaexperts.com.br com as suas considerações, com as suas dúvidas, enfim, com os seus elogios, né? Vai. Em relação ao drawback, em relação a prazos, né? A sua pergunta, né? É sempre uma preocupação nossa, né? Quanto tempo demora para deferir um ato concessório, né? Então, assim, em linhas gerais, né? Um ato concessório simples, feijãozinho com arroz, que vai cair em análise do DSEX e que esteja tudo certinho, não é para demorar mais do que 15 dias, tá? Esse prazo aí eu tenho falado aí em relação aos últimos 2 anos, tá? Eu fiz uma média aí, meio de cabeça, aí, de todos os atos concessórios que eu abri nesses últimos 2 anos, que não foram poucos, tá? Então, 15 dias é até um prazo seguro. Uma coisa importante antes de registrar o teu ato concessório se você é o importador, se você é o exportador, se você é o despachante, verificar se a CND, né, Certidão Nacional de Débitos de Impostos Federais, tá ok, se você consegue tirar a CND.
porque na legislação tributária, né, só tem benefício fiscal quem está em dia com suas obrigações, tá? Isso não só para o drawback, mas para qualquer redução ou isenção, suspensão aí de impostos. Né? Então, cuida lá com a CND. Laudo técnico, tá? É outro tema que o pessoal pergunta bastante, né? Então, o cliente sempre pergunta, tem algum modelo? Então, assim, apesar do DCX ter feito um trabalho fantástico em relação lá às dicas de drawback, né? São, sei lá, 80 perguntas e respostas que respondem praticamente todas as nossas dúvidas mesmo. Então, é um material imprescindível para a gente, né? Do Comex está dando uma olhadinha. Mas na portaria CSEX 23, né? Que fala aí do tratamento administrativo, importação, exportação e drawback, no artigo 80 fala os elementos que devem constar lá no laudo técnico, tá? Mas não siga tão à risca aquilo, né? Eu passei uma vez para um cliente meu, ele não colocou nem o nome da empresa dele, ele foi colocando ali direto, assim, né? O processo é tal, eu nem me lembro o que era, cerveja, sei lá. E no final colocou a cerveja fica maravilhosa depois de pronto, coisas assim não faz o menor sentido, né? Pode até ser que a cerveja ficava realmente muito boa, mas não era o objetivo daquele documento, tá? Então, papel de quebrar, seguir aquilo que está no artigo 80 lá da portaria CSEX 23, acho que é 80, tá? Se eu estiver errado, depois eu corrijo. Falar o tipo da operação de industrialização, né? Esse conceito aí, vocês já são 2%, 1% da população. A maioria do pessoal não sabe o que é industrialização, né? Então, escrever lá, tipo de processo de industrialização, transformação, descrição do processo produtivo, escrever para um leigo, né? A pessoa que vai analisar isso lá no Ministério do Desenvolvimento, ele não é um engenheiro químico, não é um engenheiro industrial, ele é um técnico, como eu, né? Enfim. Então, faça isso de uma forma que ele consiga ler, entender e visualizar, né? Já disse um sábio, né? Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Faça um desenhinho, põe um croquis, põe um layout, ponha fotos lá da matéria-prima, das máquinas, do produto saindo. Isso aí, olha, é chave de sucesso, tá? Eu posso dar mais alguma dica para vocês, aí são várias dicas aí para você ter sucesso nas suas operações de drawback. Essa aí é uma delas, tá? Colocar elementos visuais para facilitar a leitura do laudo técnico. Eu acho que vamos lá para as regras de ouro já, né, produção? Com 40 minutinhos aqui. Infelizmente não deu a questão da interação aí, mas vamos para as regras de ouro aí. Se faltar alguma coisa, eu mando e-mail para vocês. Aí vocês já estão na minha lista aí de e-mails. Aí eu mando para vocês aí para a gente tá olhando junto. Vou abrir aqui as regras de ouro, não posso esquecer das regras de ouro. Pessoal, vamos lá. Uma coisa importante que estava me passando aqui, né? Dessa modernização do drawback, ok? Por muito tempo, né, o drawback teve aquela relação de valor agregado, que era o famoso 40%. Né? Então, o valor FOB do produto exportado, né, não poderia ter mais do que 40% de valor de insumos adquiridos sob o regime de drawback. Então, se o teu produto exportado, o preço dele era $100, no máximo $40 teria que ser a composição aí do valor do produto importado sobre o regime de drawback. Então, não tem mais aquela relação de 40%, tá? Então, quando você registra o ato concessório, tudo que ficar mais próximo a 40%, a chance de ser deferido de uma forma mais rápida, sem questionamento, é muito maior, né? Mas a gente tem aí na notícias, né, e acompanhou aí drawbacks e o insumo importado fazia mais de 90% do valor do produto exportado. Mas como, né, 90%? E o ganho cambial, como é que para esse produto em específico, o ganho cambial em termos de valor era muito alto, né? E o
drawback, o DSEX é sensível a essa questão de essas análises, tá? Então, aceitou, né, e deferiu o ato concessório, foi aí um case de sucesso aí. Esse não fui eu que fiz, mas eu pude acompanhar, achei bem interessante, tá? Na legislação, até vou perguntar para alguém aí, fala que pode ser exigido garantia pelos tributos suspensos, né, no drawback de suspensão. Eu, particularmente, nunca presenciei um caso assim, mas, tá, se alguém presenciou, puder compartilhar lá, me manda um e-mail, né, que é uma paradinha, mas manda um e-mail que daí a gente compartilha com o resto do pessoal depois, tá? Vamos lá, as regras de ouro, ok? Uma eu já antecipei, né? A regra do Comex da DEFRE. Deferiu, prorroga. Deferiu, prorroga. Deferiu, prorroga. Se você já foi num desses encontros aí, né? É fórum, né, do DSEX, Fórum de Comércio Exterior, sempre que tem alguém representando o DSEX para falar de drawback, eles falam isso. Que a questão da validade do ato concessório é um tema controlado pelo sistema, né? Então, assim, vencer o ato concessório não tem como voltar atrás, não tem como prorrogar, não tem como renovar, não tem como fazer nada, tá? O que você tem é 60 dias para resolver a tua vida da melhor forma possível, tá? E nem sempre essa é a melhor solução, tá? Então, deferiu, prorroga. Repete comigo aí. Deferiu, prorroga. Oi, eu tô no meio do escritório, então escreve aí. Deferiu, prorroga, tá? Dê preferência a atos menores, né? O pessoal do marketing vem e fala, nós vamos exportar X milhões de unidades nos próximos 24 meses. Vai fazer um drawback para 24 meses? Não faça isso. Suicídio, né? Teve uma empresa que fez um drawback para, isso há uns 4 anos atrás, fez um drawback enorme, e o país de destino qual era? Venezuela, né? Importou um monte de coisa, fez 1, 2 exportações, era para ter 20 e poucas exportações. Venezuela, na situação que todos nós sabemos, né? Não importou mais nada. E se ele mandasse a mercadoria, eles não iam pagar. Então, assim, faça atos concessórios para períodos menores, tá? Eu, é uma questão minha, né? Faço sempre para 6 meses, né? O que você vai fazer operação? O que você vai exportar em 6 meses? Pergunto para os meus clientes. Mais ou menos isso. Mas se eu cumprir com isso em 4 meses, faz outro lado, né? Nós, os prestadores de serviço que estamos vendendo, né? Não é um oportunismo, mas a gente vai acabar fazendo mais atos concessórios, né? Atos concessórios mais seguros, o nosso cliente vai estar mais seguro com a nossa operação e a gente vai poder cobrar, em vez de fazer um ato para 2 anos, de repente fazer 3 ou 4 atos, até para você negociar o valor aí, um valor que fique justo aí e bom para ambas as partes, né? O laudo técnico, né? Terceira dica de ouro, tá? O laudo técnico é para um leigo entender. Coloque fotos, desenhos, croquis e assim por diante, tá? Não é para pôr desenho lá na mão, né? Enfim, desenhos técnicos, ok? Mas não precisa ser nada muito elaborado. Para ter uma noção, assim, de tirar o termômetro, se um laudo técnico é para um leigo e não é. Se tiver mais de 3 páginas, não é para um leigo. Ele vai chegar na quarta e falar, meu Deus, né? Tá complicado esse negócio aqui. Então, seja objetivo, conciso e coloque todos os elementos necessários, né, conforme a legislação vigente. Tá? Pergunte exaustivamente tudo o que precisa saber para o seu cliente. Tá? Seu cliente muitas vezes entende muito menos de drawback do que você. Tá? Então, às vezes você pergunta uma coisa, ele entende aquilo, o processo te responde outra. Então pergunta uma vez, 2, 3, não assuma nada, né? Em inglês é never assume, né? Nunca, eu achei que era assim, pela análise da nossa conversa, eu vi que o melhor... Não faça isso, né? Converse. Por telefone, por hangout, pessoalmente, né? Depois formaliza tudo no e-mail bacana, ok? Não tem mais critério fixo de classificação, mas é um termômetro aí até para você repassar para os seus clientes, caso você seja prestador de serviço. Tá? Se vocês fizeram faculdade de administração, engenharia, né? Eu lembro lá nas aulas de administração da produção da tal da classificação ABC, né?
classificação ABC dos itens, né, do estoque. Então, os itens que mais giram vão ficar mais à mão dentro de um layout, de um estoque. Os itens que giram menos vão ficar lá no quinto andar lá do porta-pallet, tá? Quando tem muitos itens que compõem o produto a ser exportado, muitas vezes, boa parte desses itens tem um valor irrisório. Então, o trabalho que vai dar para controlar o drawback de todos esses itens, às vezes custa mais caro do que não fazer o drawback desses itens, tá? Então, faça lá aquela regra de Pareto, né? O Pareto genial, né? Então, muito provavelmente, né? 20% dos insumos, né, que você usa corresponde a 80% do valor, né, desses insumos. Então, na dúvida, use essa regra, tá? Não faça drawback para ganhar mixaria, para dar centavinhos lá de impostos suspensos. O trabalho administrativo, o risco que você está exposto, e caso você tenha que fazer uma baixa com ocorrência, com nacionalização, vai ser bem chato, bem trabalhoso, tá? Então, foque naquilo que é mais importante, tá? ND, já falei. E por último, alguns verbos. Acompanhe, controle, ajuste o ato e baixe tempestivamente, né? Faça a baixa do ato porque você quis baixar, não porque o sistema baixou de forma automática. Vamos assumir as rédeas, né, desses nossos regimes aduaneiros especiais, né? Ok? Pessoal, clica aí, dá um like, enfim, se inscreve aí no canal, vocês já estão na minha lista de distribuição. Esses eventos aí de webinar, de treinamentos online, para a gente estar fazendo com uma frequência bacana. Se tiverem temas, também, mandem aí pra gente. Opa! O vídeo será publicado, tá, pessoal? O próprio YouTube aqui, ele dá um tempinho. Depois vocês podem assistir com calma, ok? Se vocês gostaram, vocês foram pessoas muito bacanas, né? Posso mandar um link aí para vocês baixarem, tá? O PDF aqui da apresentação. Se vocês anotaram no papel, não fique chateado, né? Porque vocês ouviram, anotaram e vão ver depois na apresentação. São 3 estímulos, né, para o cérebro de vocês. Com certeza vocês vão estar muito à frente aí, tá? Parabéns para vocês. Agradeço aos chefinhos de vocês, se for o caso, aí, por terem liberado vocês para adquirir conhecimento, para crescer profissionalmente. Se o chefe não liberou, não sabe de nada, né? Não sabe de nada, é inocente, né? Porque hoje em dia o conhecimento é tudo, né? Então, quanto mais a gente souber do nosso dia a dia, melhor a gente vai atender os nossos clientes, mais preparados a gente vai estar para atender os desafios, mais promoções, mais dinheiro, menos estresse e mais felicidade. Desejo tudo de bom aí para vocês, obrigado pela atenção aí, um abração e até o próximo vídeo. Falou? Boa tarde.